Pronto. Então, vamos iniciar a aula, então, de hoje, da disciplina PF 6007, Projeto e Verificação de Estruturas de Madeira. Hoje é terça-feira, dia 5, né, de novembro, e hoje eu convidei aqui o colega engenheiro e mestre em estruturas, o Tiago Andrade, para fazer uma apresentação para os colegas aí da disciplina relacionado com estruturas em situação de incêndio, que é um problema bastante interessante e importante em se tratando de estruturas de madeira, né? Porque nós temos sempre aquela velho problema aí de dizer que madeira pega fogo. E de fato pega fogo, né? Mas não quer dizer que ela seja perigosa, né? Ela, na verdade, é até melhor, né? Permite que pessoas tenham tempo de sair da estrutura e que os bombeiros possam atuar muito melhor do que metal, né? Estruturas de aço em que o módulo da cidade cai demais, né? Com incêndio. Bom, então vou passar a palavra para o Tiago e agradecendo aí muito a participação dele aqui, a gentileza de aceitar o convite de fazer essa apresentação. Você está com a palavra, Tiago. Obrigado. Eu acredito que vocês já devam estar vendo minha partilha aqui, minha apresentação. Sim, já estamos. Okay. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer aqui ao professor Rolando por essa oportunidade aqui de falar um pouco sobre esse assunto, que é a segurança contra incêndio, né? Mais especificamente de estruturas de madeira em situação de incêndio, que eu pessoalmente considero um assunto extremamente importante, tanto que foi o meu trabalho, meu estudo de mestrado, né? Nessa apresentação aqui, eu vou começar fazendo uma introdução da importância do tema da segurança contra incêndio na nossa sociedade. Depois eu vou falar um pouco sobre o incêndio em si, como é que a gente trabalha, como é que a gente considera o incêndio, né, na área de engenharia, na área técnica. Eu vou falar um pouco sobre compartimentação, por mais que não seja especificamente a parte estrutural, esse é um tema extremamente importante na área de segurança contra incêndio, inclusive foi objeto de pesquisa do meu mestrado. Depois eu vou falar um pouco sobre a madeira, mesmo em situação de incêndio, as suas características. E, por fim, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a norma brasileira, a NBR 7190, tentar destrinchar um pouco, principalmente a parte aqui de estruturas de madeira em situação de incêndio, né? Para tentar ter um melhor entendimento. Bom, primeiramente eu trouxe aqui alguns dados para vocês da National Fire Protection Association, ou a NFPA. Esse aqui é um instituto americano, que é um dos principais institutos de pesquisa de segurança contra incêndio do mundo. Eles são reconhecidos por terem extensas bases de dados, extremamente fiáveis, e muito melhor, inclusive, do que a maioria dos dados que a gente tem aqui no nosso país. Né? Então, a gente pode analisar eles e depois faz um extrapolar esses dados aqui para o Brasil e sem grandes perdas, né? Então, a gente pode ver aqui que no ano de 22, né, nos Estados Unidos, foram atendidos 1,5 milhão de incêndios pelo Corpo de Bombeiros. E se a gente olhar pela proporção de quantos incêndios foram em edificações e quantos foram em outros tipos de incêndios, né, em acidentes aéreos, acidentes automotivos, incêndios florestais, a gente de cara aqui pensaria que esse não é um assunto tão importante. Né? Apenas 35% dos incêndios se dão em edificações. E se a gente analisar um pouco mais a fundo ainda esses dados, ele deveria se tornar ainda menos importante, porque para quem é da área sabe que os incêndios mais perigosos são os incêndios em edificações residenciais. Eles que acabam tendo maior número de feridos e maior número de mortos, porque geralmente quando você vai ter um incêndio numa estrutura, numa indústria ou num galpão,
São áreas muito grandes, com poucas pessoas com acesso, geralmente fácil fuga, então são menos críticos, são de grandes dimensões, mas são menos críticos do ponto de vista da segurança das pessoas, né? E na hora que a gente analisa aqui, só 25%, então, de todos os incêndios são incêndios residenciais. Então a gente pensa, bom, é um quarto dos incêndios, não é um tema assim tão relevante para a nossa sociedade. Mas isso é um equívoco tremendo, né? Se a gente pegar aqui esses 25% dos incêndios, eles causaram naquele mesmo ano 72% das mortes. 72% das fatalidades foram em incêndios residenciais e 75% dos feridos, né? Então a gente tem que um quarto dos incêndios vão causar 3/4 das mortes e dos feridos em incêndios, né? E por que isso ocorre, né? Principalmente, né, isso vai inclusive aumentar a cada vez mais por causa do crescente adensamento populacional das grandes cidades. Cada vez mais a gente está tendo estruturas mais perto uma da outra, mais pessoas morando juntos, e um incêndio afeta cada vez mais pessoas de uma única vez, né? Então, se a gente pensar num incêndio numa cidade de interior, com casas afastadas, se uma casa pega fogo, ela tende a apenas queimar sozinha e uma família vai ser afetada. Se um prédio residencial de grande porte em São Paulo é afetado, são inúmeras famílias, e se não se tomar cuidado, prédios vizinhos vão pegar fogo e esse número aumenta exponencialmente, né? Então, um único incêndio afeta centenas de famílias, centenas de pessoas, né? E é por isso que a gente tem que se preocupar muito com essa parte de segurança contra incêndio, principalmente nas edificações, que é ele que acaba causando tantas fatalidades, né? E o que a gente pode fazer para evitar isso, ou para mitigar um pouco esse problema, né? A gente pode tomar diversas medidas. E elas geralmente se dividem aqui em dois grandes grupos. A gente tem as chamadas medidas ativas, que visam evitar ou impedir novos incêndios, ou que vai atuar diretamente num fogo que já se iniciou. Então, a gente tem, por exemplo, a melhoria das instalações elétricas ou a manutenção ideal de equipamentos, né, no caso das indústrias, para não se criar novos focos de incêndio. A gente tem a instalação de sistemas de detecção de fumaça, no caso, para reduzir o tempo de resposta do Corpo de Bombeiros, e a instalação de chuveiros automáticos, que vai tentar extinguir um foco de incêndio ou mesmo evitar, reduzir, né, a velocidade de alastramento daquele incêndio. Então, essas medidas aqui, elas requerem uma manutenção periódica, requer sempre estar olhando para ver como ela está, né? São coisas ativas que você tem que ficar constantemente se preocupando nas edificações. A gente da área de engenharia, a gente acaba se preocupando um pouco mais com as chamadas medidas passivas, que elas costumam ser empregadas no projeto de construção, né, ou de reforma das edificações. E elas servem para proteger a estrutura, né, e principalmente a vida das pessoas, né? E quais são elas, né? As principais são a criação das rotas de fugas protegidas, para garantir que as pessoas consigam evacuar a edificação de forma segura, a proteção dos elementos estruturais, né, para a situação de incêndio, para evitar uma ruptura prévia, de forma que as pessoas possam ter ou morrer esmagadas, ou mesmo ficarem presas na edificação. A gente vai ter também a criação de escadas e elevadores protegidos, no caso dos prédios, né, das edificações verticais, que é extremamente importante, justamente para dar acesso aqui às rotas de fugas e garantir que as pessoas consigam evacuar os prédios. E a compartimentação de edifício, que é um ponto também fundamental, que eu vou aqui explicar rapidamente, mais para frente a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, mas a compartimentação de edifícios, ela é, de maneira simplória, a subdivisão de uma edificação em pequenos blocos, de forma que se reduza a velocidade de propagação do fogo de um compartimento para o outro, ou mesmo que se impeça essa passagem desse foco de incêndio. Aqui eu trouxe um videozinho, que é uma simulação computacional, né? E algumas pessoas vão ler aqui multi-compartment building e vão achar que é um edifício multicompartimentado, mas na verdade não. Isso aqui é somente múltiplos ambientes. Isso aqui é um falso cognato da língua inglesa, né, para a portuguesa.
mas que vai dar para a gente entender um pouco melhor aqui como é que funciona justamente num edifício não compartimentado, né, e a importância da compartimentação. A gente pode ver aqui que o incêndio se inicia aqui do lado direito, mas rapidamente a fumaça já se alastrou por todo o pavimento inferior, toda a escada e todos os andares superiores também. Né? Os gases quentes já tomaram aqui toda a edificação. O fogo mal se alastrou e a gente já está totalmente tomado de fumaça. E por que isso é tão importante? A gente tem um equívoco, geralmente, na sociedade, de achar que no incêndio as pessoas morrem queimadas. E isso é a minoria. A esmagadora maioria das pessoas acabam morrendo asfixiadas pelos gases tóxicos. Né? Então, uma pessoa que agora estaria sendo queimada nesse lado da edificação aqui, já teria morrido há muito tempo se ela tivesse ficado presa por causa das intoxicações pelos gases quentes. Né? E é por isso que é tão importante a compartimentação. Na hora que a gente faz um bloqueio, por exemplo, cria um compartimento aqui, a fumaça ficaria presa somente desse lado, dando tempo das pessoas evacuarem a edificação de forma completa. Né? Então, nesse caso aqui, a gente teve uma inutilização das escadas, né, e que foi similar aqui ao que aconteceu num acidente muito sério que teve na cidade de São Paulo na década de 70, alguns talvez conheçam, do edifício Joelma, que é considerada a segunda maior tragédia número de mortes em edificações, perdendo apenas para o World Trade Center. Né? Então, teve uma falha num ar-condicionado, um incêndio se iniciou em um dos andares, não havia uma escada protegida para fazer a evacuação do prédio, então, rapidamente, os gases quentes, a fumaça tomou toda a escadaria do prédio, impossibilitando que as pessoas pudessem fugir. Algumas pessoas tentaram, o que não é aconselhável, descer pelos elevadores, algumas até conseguiram, mas logo em seguida teve uma pane elétrica, então os elevadores também foram bloqueados e as pessoas ficaram presas no prédio e acabou sendo uma tragédia, né? Então por isso que esse ponto é muito importante para a gente na área de segurança contra incêndio. Bom, vamos falar então um pouco sobre o incêndio, né? A gente tem uma coisa chamada curva real do incêndio. O que é a curva aqui do incêndio real? Ela é uma curva única que vai variar para cada incêndio, que vai correlacionar aqui no tempo a temperatura dentro da edificação. E ela é única porque o incêndio ele vai variar de acordo com a tipologia da edificação, de acordo com a carga de incêndio que a gente tem na edificação, com a disposição dessa carga de incêndio, com a quantidade de oxigênio que existe, né? Então a quantidade de aberturas para o exterior que existe na edificação. Tudo isso vai alterar o incêndio. Então a gente não consegue prever qual que é a curva real que a gente pode ter dentro de uma edificação. Né? Então algumas pessoas falam, essa curva aqui então não serve para nada. Não, ela serve para a gente tirar as características básicas de um incêndio. Né? E quais são essas características básicas? A primeira é a subdivisão em 3 fases. A gente tem aqui a fase de ignição, que essa aqui é a fase mais importante para a gente na segurança com incêndio. É onde a gente vai fazer a evacuação do prédio, onde a gente vai tentar extinguir o incêndio, de forma ao incêndio não se tornar um incêndio de grandes proporções. Né? Que é o quê? É a fase onde o incêndio está começando. Ele está começando a se alastrar na edificação, está começando a queimar a carga de incêndio que tem lá dentro. E ela vai chegar até um determinado ponto chamado flashpoint. Aqui nesse ponto do flashpoint, que vai passar para a fase de aquecimento, a gente já tem toda a superfície da edificação incendiada. Né? E o que acontece? A gente entra na fase de aquecimento. Nesse momento, as temperaturas vão subir de forma vertiginosa, muito rápido, temperaturas muito altas, e aqui já é um incêndio de grandes dimensões. Aqui já não existe combate ao incêndio, aqui geralmente não existe salvamento de vidas. Aqui, os bombeiros eles vão basicamente ficar tentando molhar as edificações vizinhas para evitar que esse fogo se alastre para as outras edificações e tentar manejar ali o incêndio até que ele termine. Né? Não se tem mais muito o que fazer. Depois disso, toda a carga já se queimou,
e a gente entra na fase de resfriamento. Então aqui basicamente já não temos fogo, não temos mais incêndio, e a temperatura do prédio vai retornar ao normal, a temperatura ambiente. Bom, então eu trouxe aqui também um outro videozinho só para demonstrar aqui uma simulação da diferença de carga de incêndio. Então a gente tem a mesma edificação, mesma ventilação, o incêndio começou do mesmo lado ao mesmo tempo. A gente só tem a diferença que a carga de incêndio nessa edificação era de 500 kW por metro quadrado e nessa edificação 250. E a gente pode ver aqui que já tem um incêndio muito mais rigoroso, muito mais complicado na edificação por causa da carga de incêndio do que no outro. Então é por isso que a gente não consegue prever a curva de incêndio real. Uma simples diferença de uso da edificação, então a pessoa colocar aqui de repente um estoque, em vez de ser um escritório, já modifica completamente o incêndio que a gente teria dentro dessa edificação. Né? Então, com o que a gente trabalha na engenharia? A gente trabalha com a chamada curva de incêndio padrão. Essa curva aqui, ela foi definida aqui na ISO 834, em 99, e ela é dada por esta equação aqui. A gente tem que a temperatura num determinado momento é igual à temperatura inicial, ou à temperatura ambiente, mais 345 vezes o logaritmo de 8 vezes o tempo, em minutos mais 1. Geralmente aqui a temperatura inicial é considerada na ISO como 20 graus Celsius, mas não é uma coisa obrigatória. E isso a gente resolve e tira aqui este gráfico logarítmico. Qual que é a ideia dessa curva? A ideia dessa curva é ela ser sempre muito mais rigorosa do que a curva de incêndio real. E como que ela vai ser mais severa, né, do que a curva de incêndio real? Bom, primeiro porque ela não tem uma fase inicial do incêndio. O incêndio já se começa a partir do flashpoint. Em segundo, a gente não tem uma fase de resfriamento. A curva simplesmente vai aquecer e vai ser um incêndio infinito. E isso a gente sabe que não existe na engenharia. Todo fogo tem fim. E a terceira é justamente na fase de aquecimento, a gente tem uma subida vertiginosa muito mais severa do que a esmagadora maioria dos incêndios. Né? Então, com isso, a gente consegue trabalhar sempre a favor da segurança, garantindo que esse incêndio vai ser sempre muito mais severo do que o incêndio que a gente vai ter na realidade. Né? A gente pode ver aqui que com 30 minutos, mais ou menos, a gente já tem praticamente a temperatura quase máxima do incêndio. Isso não acontece na realidade. Além disso, quando a gente trabalha aqui em segurança contra incêndio, existem dois termos que são muito utilizados e muito importantes. O tempo de resistência ao fogo, ou TRF, que geralmente consiste aqui no tempo máximo, que geralmente é dado em minutos, que um elemento, geralmente ou estrutural ou de compartimentação, ele garante a sua resistência ao fogo. E a gente, da engenharia civil, tende a pensar como resistência ao fogo simplesmente a resistência estrutural. E no caso da segurança contra incêndio, não é assim. A resistência ao fogo é a união de três princípios: a isolamento térmico, a estanqueidade e a estabilidade. O isolamento térmico é a garantia que o lado oposto ao incêndio vai se manter numa temperatura baixa o suficiente para que não se tenha uma combustão espontânea do outro lado. Então, de forma a isolar, né, e garantir que não vai ter um incêndio pelo lado oposto. A sua estanqueidade, que é a garantia de que não vai se formar fissuras no elemento que permita a passagem de gases quentes ou das labaredas, e a estabilidade, que aí sim é a estabilidade estrutural do elemento. Né? O outro termo também muito comum e muito importante é o tempo requerido de resistência ao fogo, ou TRRF. Isso aqui nada mais é do que o tempo mínimo que um elemento de compartimentação estrutural ele deve resistir a um incêndio. Ou seja, seria o TRF mínimo daquele elemento. Então, isso aqui é o valor que a gente tem que garantir que aquele elemento tenha. Então, por exemplo, se uma parede ela tem um TRRF de 30 minutos, ou seja, se o tempo requerido de resistência ao fogo for de 30 minutos, não significa que ela, após 30 minutos, vá perder a sua resistência ao fogo. Ela pode ter um TRF de 45 minutos. Ela tem que ter pelo menos 30 minutos. Né? Então,
o TRF do elemento tem que sempre ser maior ou igual ao tempo de resistência requerido mínimo. Tá? De forma genérica, eu vou sempre comparar aqui os mesmos 5 países, que foi os que eu estudei no meu mestrado, mas de forma genérica a gente tende a pensar que as normas na engenharia são muito parecidas em diversos países, né, de forma geral. Se a gente pegar o cálculo de uma estrutura de concreto no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, é muito similar. Variam-se os coeficientes de segurança, mas o cálculo em si é muito parecido, né? O concreto resiste igual em todos os países. É a mesma coisa estruturas de aço. Né? Mas no caso da segurança contra incêndio, isso não acontece. As normas elas são bem divergentes, e isso eu vou fazer questão de mostrar aqui para vocês, que não existe uma uniformidade e nem uma convergência nas normas. Então, quando a gente vai falar dos TRFs mínimos das estruturas, né, então, o quanto que ela tem que resistir no mínimo, no Brasil, por exemplo, a gente leva em consideração, no caso das edificações de habitação, né, eu vou sempre falar nas partes habitacional, porque é a mais importante para a gente, e leva em consideração a altura da edificação e a profundidade do subsolo. Hong Kong, por exemplo, ele vai se preocupar apenas com a área ou o volume do compartimento. Então, não importa se o prédio é alto ou se o prédio é baixo, o que importa é a área do próprio compartimento. E já que a gente falou dos dados da NFPA, vamos falar aqui também dos Estados Unidos. Né? Eles têm uma norma bem diferente também. Eles garantem, eles solicitam tempos mínimos de resistência diferentes de acordo com o elemento estrutural. Então, não vai ser a estrutura como um todo que vai ter o mesmo TRRF. E eles levam em consideração o afastamento da edificação para o seu exterior. Né? E também dependendo do método construtivo que se utiliza. Então, se é uma estrutura de aço, se é uma estrutura de madeira, se é uma estrutura metálica. Né? E isso ninguém se preocupa. Nenhum dos outros países se preocupa com o material que é feito a edificação e nem com os vizinhos. Né? Então, dá para ver que cada um pensa de uma maneira completamente diferente. Né? E eu trouxe aqui algumas tabelas só para a gente poder ver isso um pouco mais fácil, né? Com números. Então, se a gente olhar aqui no Brasil, um prédio pequeno, de, por exemplo, 5 metros, precisaria aqui ter 30 minutos de segurança mínima. Já um prédio grande, com 80 metros, necessitaria de no mínimo 120 minutos. Enquanto isso, aqui em Hong Kong, é 60 minutos, independente da altura. Então, o prédio pode ter 2 andares ou 100 andares, vai ser 60 minutos. E os Estados Unidos, a gente tem aqui uma tabela pelo tipo de construção, que não vem ao caso quem é quem. Né? E a gente tem aqui que, por exemplo, na construção do tipo 1A, a gente tem aqui a parede corta-fogo com 180 minutos e, de repente, nós temos o resto da edificação, que se ela tiver a mais de 9 metros do vizinho, não precisa ter uma resistência mínima, não precisa ter um TRF mínimo. Né? Então dá para ver aqui que são 3 abordagens completamente distintas. Né? Bom, falar um pouco aqui para vocês sobre a compartimentação agora. A compartimentação, ela nada mais é do que uma edificação, ou uma parte da edificação, que ela é construída de forma a se evitar ou se retardar a propagação do incêndio para o seu exterior. Né? E no caso do exterior, eu estou pensando no exterior do compartimento, né? Não para fora, para áreas externas. Então, no caso, se edificação vertical, se nós temos 3 andares, são 3 compartimentos, e o incêndio se dá no primeiro pavimento, a ideia é evitar ou reduzir o tempo que vai chegar o incêndio no pavimento superior. Né? E como é que a gente garante uma compartimentação? A gente garante pela existência de elementos de compartimentação, né, que são elementos que têm aquelas 3 características, né, que é o isolamento térmico, a estanqueidade e a estabilidade ao fogo. E a gente garantir também um adequado afastamento das aberturas do seu exterior. Então, não adianta nada a gente ter, por exemplo, num prédio, todas as paredes, todas as lajes, tudo isolado, e a gente ter aqui uma porta-balcão que vai do chão ao teto, nos 2 andares, onde a labareda de fogo consegue simplesmente sair de um andar e toca no outro e inicia o incêndio em cima. Né? Então, tem que garantir uma distância mínima, né? Tanto vertical quanto horizontal,
das aberturas, de forma que as labaredas dos gases quentes não consigam atingir o outro compartimento. E a compartimentação, ela é geralmente dividida em dois. A gente tem a compartimentação horizontal, né, que tem por intuito reduzir a propagação do incêndio no mesmo pavimento. Né? Então, a gente vai reduzir a área afetada pelo incêndio. Isso aqui é muito utilizado no caso das indústrias. Né? E a compartimentação vertical, que a ideia é reduzir a propagação do incêndio entre pavimentos, que é considerada a compartimentação mais importante, justamente porque vai afetar as habitações, né, os grandes prédios, habitações verticais, edificações verticais que nós temos na nossa sociedade. E o que faz garantir cada tipo de compartimentação? Né? No caso da compartimentação horizontal, a gente vai ter as paredes de compartimentação, para você fechar o compartimento, as portas corta-fogo, que todo mundo conhece, para fazer o fechamento das passagens, a presença de abas verticais na fachada, então é a utilização, por exemplo, de abas aqui, de forma a, se você tem um vão aqui, digamos que nesse outro compartimento tivemos uma janela aqui, você atrapalhe as labaredas e atrapalhe os gases quentes a chegar nessa janela. Então você tem um anteparo aqui de proteção. A selagem das aberturas, então no caso quando você tem passagem de tubulação de água, tubulação de sistemas, esgoto, você tem que selar todas as aberturas, que vão fazer passagem de ligação entre os compartimentos. E a distância mínima horizontal entre as aberturas, que foi aquilo que eu comentei anteriormente. Né? A gente tem dois compartimentos aqui, temos duas janelas, temos que fazer o afastamento aqui adequado para garantir que o incêndio não se propague. No caso da compartimentação vertical, a gente tem mais ou menos os mesmos elementos. A gente vai ter a espessura mínima da laje, né, no lugar das paredes de compartimentação, o enclausuramento das escadas e elevadores de segurança para garantir a evacuação do prédio, a presença das abas horizontais ou varandas na fachada, vai fazer o mesmo princípio das abas verticais, a selagem das aberturas também, e a distância mínima entre as aberturas, né, a distância mínima vertical das aberturas para o exterior. Além disso, a gente tem que garantir sempre, quando a gente vai utilizar um elemento de compartimentação, que ele deve ter um TRF sempre maior ou igual ao solicitado naquela estrutura, né, em que ela vai ser instalada. Então, por exemplo, se a gente vai instalar uma porta corta-fogo numa parede, se a parede solicita 60 minutos, não faz sentido a gente instalar uma porta corta-fogo de 30. Né? Então, geralmente, o TRF vai ser equivalente ao da estrutura onde você vai estar instalando o elemento. Porém, tanto na norma brasileira quanto em algumas normas internacionais, alguns elementos específicos eles podem possuir valores mínimos ou valores máximos. Né? Então, pode acontecer, sim, de você, de repente, ter uma parede que é de 30 minutos e você ser obrigado a colocar uma porta corta-fogo de 60 minutos. Ou, como é no caso do Brasil, você ter, às vezes, uma estrutura que precisa resistir a 180 minutos, mas a porta corta-fogo pode ter só 120. Né? A minha opinião pessoal, assim como de muitos técnicos da área, é que isso aqui não faz sentido, não deveria ser assim. Não faz sentido você ter um valor mínimo ou máximo que seja diferente da estrutura. Né? Mas é importante saberem que isso existe. Tá? Os principais elementos de compartimentação que a gente tem, né, são as paredes e lajes de compartimentação, que a gente já falou, as portas corta-fogo, que todo mundo conhece, os veladores corta-fogos, que são os fire shutters, que é muito utilizado na parte industrial, né, e galpões, justamente para fazer, são portas de aço, né, protegidas, que se fecham automaticamente quando é identificado um incêndio, de forma a você isolar aquele ambiente. Você tem os registros corta-fogo, que são utilizados nos sistemas de ventilação, principalmente também em indústrias e comércios, né, nas áreas comercial também, de forma a você evitar a passagem das labaredas em gases quentes. E os fire stops, que a maioria que trabalha aqui na construção civil, pelo menos em São Paulo, já deve ter visto, toda vez que tem um prédio, hoje em dia já é muito comum você fazer a selagem com os fire stops na parte de tubulação.
Como os dois pontos principais são justamente os elementos de compartimentação e as aberturas, eu queria comentar um pouco aqui sobre a parte das aberturas, no caso da compartimentação horizontal, e mostrar novamente o quanto que as normas não se conversam, né? Então, por exemplo, a gente tem que em alguns países, como Portugal e Hong Kong, a angulação da fachada de dois compartimentos vai influenciar na distância necessária mínima. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui um compartimento sendo essa parte superior e um compartimento esse lado de cá, a distância entre essas janelas aqui vai ser diferente de se você tiver um prédio dividido ao meio e tiver uma janela do lado de cá e uma janela do lado de cá do compartimento. Ou mesmo se este lado for um compartimento e este centro for outro, a distância das janelas aqui. Então, no caso de Portugal e Hong Kong, essas três distâncias aqui vão ser diferentes. No caso do Brasil, a gente não se importa com angulação. A gente tem um valor mínimo de 2 metros de distância, ou podemos usar uma aba vertical e ter 90 centímetros aqui de distância. E para mostrar o quão diferentes são as normas, eu trouxe dessa vez a norma da Inglaterra. A norma da Inglaterra, ela tem uma visão completamente diferente. Então a gente tem aqui, por exemplo, um prédiozinho dividido entre um compartimento A, isso aqui seria a fachada do prédio, e o compartimento B branco. Nas normas, Brasil, Hong Kong, Estados Unidos, o que se preocupa é a distância entre esta janela aqui e esta janela. É essa distância que vai ser importante. Já na Inglaterra, não. Eles vão criar o que eles chamam de área de exposição ao risco, que é uma área virtual que vai fazer a união de todos os pontos que eles consideram que não são compartimentados. Então, todas as aberturas e, por exemplo, paredes convencionais. Ele vai gerar uma área aqui virtual, calcular essa metragem quadrada e fazer o mesmo no outro compartimento. Vai fazer a metragem quadrada aqui. E vai considerar que tudo isso aqui são áreas de risco, mesmo aqui tendo parede de compartimentação. E vai dar a distância entre essas duas áreas. Então, mesmo que você tivesse aqui uma mini janela aqui em cima e uma mini janela aqui embaixo, a área vai ser a mesma se você tivesse uma janela gigantesca aqui, uma abertura total. Né? Então, dá para ver que o modo de entender a segurança contra incêndio é muito diferente de país para país. Né? Fala aqui um pouquinho da compartimentação vertical, as regras fundamentais. No caso de edificação residencial, a gente já tem um pouco mais de uniformidade, né? Portugal, Inglaterra, Hong Kong e Estados Unidos é obrigatório a compartimentação vertical, exceto no caso de edificação unifamiliar, né? E cada pavimento deve ser considerado um único compartimento. O Brasil, a gente faz um pouquinho diferente. A gente permite que se tenha mais do que um pavimento no mesmo compartimento, desde que a área de compartimentação não ultrapasse 750 metros quadrados. Então, por exemplo, se nós tivermos uma área de implantação num prédio de 300 metros quadrados, você pode ter 2 pavimentos seguidos dentro do mesmo compartimento. E, além disso, a compartimentação ela só é obrigatória para edifícios com mais de 12 metros de altura. Né? Então, a gente é um pouquinho mais menos restritivo nesse sentido da nossa norma. Né? Eu trouxe aqui mais uma simulaçãozinha para vocês verem sobre a diferença de propagação do incêndio de uma edificação que não é compartimentada e uma edificação que é compartimentada, que no caso aqui utiliza fachadas com materiais não combustíveis. Né? A gente pode ver que se iniciou junto o incêndio, mas aqui rapidamente começa a ver que a severidade aqui já está um pouco superior, o fogo já está chegando aqui no andar superior, no andar de cima, já tomou o andar de cima, e aqui a gente continua preso no mesmo pavimento, já chegou no prédio inteiro. Aqui a gente já está com o prédio inteiro em chamas, já é um incêndio de grandes proporções, já não tem mais possibilidade do bombeiro entrar e fazer salvamento, já não tem como conter esse incêndio mais, enquanto aqui a gente ainda pode fazer salvamento de pessoas, ainda pode tentar conter esse incêndio, né?
Então, isso aqui é muito importante, faz muita diferença aqui a compartimentação, principalmente nas edificações verticais. E já que a gente falou das aberturas na compartimentação horizontal, vamos falar um pouquinho da vertical também. Aqui as normas conversam um pouco mais, né? Todos os países aqui já chegam num acordo que tem que ter mais ou menos uma distância ali de mais coisa, menos coisa, 1 metro de distância, podendo ter uma aba horizontal aqui para fazer uma proteção, que vai fazer essa redução da distância, né? E aí sim varia um pouco. Menos a Inglaterra, que continua com aquela ideia, né, de você ter aqui na fachada do prédio com 2 compartimentos, calcular a área de exposição ao risco nos 2 compartimentos e fazer a distância aqui da área de exposição ao risco, né? Então, fora a Inglaterra, aqui na compartimentação vertical, já começa a ter um pouco mais de unidade. Esse videozinho aqui tem áudio, então eu vou ter que mudar aqui a apresentação. O que eu quero que vocês vejam aqui nesse vídeo é justamente, a gente tem aqui 2 andares, e a gente vai ter aqui a sacada do lado direito, né? Então eu quero que vocês vejam que quando tem o rompimento aqui na parte inferior da janela, as labaredas de incêndio e a temperatura que vai ter dos gases quentes, como existe uma proteção aqui dessa parte de cima aqui da varanda, né? Por causa dessa aba, né? E o quão importante é essas abas horizontais e verticais que a gente pode utilizar na segurança contra incêndio, né? This video shows the pressure plane along the center of the stairway, from the basement to the laundry room landing, between the basement and the first floor. An estimate of the pressure increase is O áudio está indo, professor? Não sei se está indo. Sim, eu Sim. estou escutando. Ok. shown before and after the first basement window failed. This video shows the pressure plane along the center of the stairway, from the basement to the laundry room landing, between the basement and the first floor. An estimate of the pressure increase is shown before and after the first basement window failed. One of the hazards to firefighters located in the exhaust portion of the flow path is convective heat transfer from the fire gases. Convective heat transfer depends on the velocity, the amount of turbulence, and the temperature of the fire gases. This video shows a comparison of gas velocity estimates in the stairway before and after the basement windows self-vented. Another way to visualize velocity with smoke view is by using arrows or vectors. In this video, the vectors show both gas flow direction and gas flow speed. This is also representative of the amount of turbulence or mixing within the flow path. Notice the gas flow circulation pattern on the landing, which indicates a very turbulent or well-mixed flow. This video shows the calculated change in gas temperatures as a result of the fire's rapid increase in heat release rate before and after the windows self-vented. Ok. Ok, voltar aqui para a apresentação. Acho que voltou, né? Sim. Bom, então, agora a gente vai falar um pouco, né, sobre a própria madeira em situação de incêndio e as suas características básicas, né? A gente sabe que em várias regiões do mundo, como os Estados Unidos, no Canadá, na América do Norte como um todo, na Europa, é muito comum a utilização de madeiras para fim estrutural, mas no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem um pouco de preconceito, são preconceitos históricos com relação a isso, e geralmente os preconceitos são em função do desempenho em situação de incêndio, né, que o professor até comentou,
porque quando a gente vai falar de incêndio de madeira, a gente imagina isso aqui, que é as favelas pegando fogo, que quando acontece são verdadeiras tragédias, viram verdadeiras fogueiras, mas que a gente tem que lembrar, né, que na nossa área isso aqui não é estrutura de madeira, né? A estrutura de madeira ela tem dimensões adequadas do material, a gente não utiliza de repente compensados com colas combustíveis, né, inflamáveis, a gente vai utilizar materiais adequados com dimensões adequadas, justamente para esse fim, né? Isso aqui, infelizmente, é uma fogueira mesmo, né, mas não é uma estrutura de madeira. Outro ponto também é a durabilidade. As pessoas tendem a achar que, não, a gente vai ter ali as coisas de madeira e vão estragar rápido, o concreto é mais durável, o que também não é verdade. Uma madeira bem feita, bem calculada, bem protegida, com a manutenção adequada, tem uma durabilidade muito boa. Existem edifícios que são construídos na Europa, que são, às vezes, aeroportos ou estações de trem que são feitas com madeira e duram muitos anos. E também o fato do desconhecimento aqui do manejo ambiental. As pessoas têm a mania de achar que vai desmatar a Amazônia para poder fazer casa, e isso é uma bobagem. Quem é da área sabe que você vai fazer o manejamento adequado, você vai fazer plantações específicas para tirar o material, e, na verdade, vai acabar sendo uma construção até mais sustentável do que a construção em aço, por exemplo, que precisa fazer a mineração de metal, ou mesmo do concreto, que na sua produção gera muito gás carbônico, é liberado muito gás carbônico no ambiente. Então, é possível fazer construções muito mais ecologicamente sustentáveis, né, utilizando a madeira. Então, isso aqui a gente tem que mudar um pouco esse pensamento aqui no Brasil. E, no questão do incêndio em si, a grande maioria das pessoas não sabe que a madeira realmente tem um desempenho muito bom e muitas vezes superior ao aço e às vezes até ao concreto, né? Principalmente porque ela é um material heterogêneo, né? Então ela tem elementos distintos dentro dela que vão reagir de forma diferente ao aumento de temperatura, e acaba fazendo com que ela tenha uma característica própria. Se a gente pegar o aço, na hora que ele esquenta, ele perde de uma vez só toda a sua resistência. Então você só pode fazer uma construção de aço se for com proteção externa ao incêndio. E se essa proteção falhar, o aço vai romper praticamente instantaneamente com o começo de um incêndio, né? E já a madeira não. A madeira, ela naturalmente tem duas características muito interessantes. A primeira é que antes dela começar a carbonizar, quando ela começa a aquecer, a sua resistência aumenta. Então, se a gente tinha uma madeira com 50 megapascal, quando começa o incêndio, esses 50 megapascal vão aumentar, né? Então, a gente vai ter uma maior resistência já logo de cara da edificação. E a segunda é que quando ela vai carbonizando, ela vai criando uma capa protetora isolante, muito similar àquela tinta de proteção do aço, né? E essa camada de carvão, ela vai reduzir a propagação interna do calor, né? E com isso a gente vai retardar a perda de resistência da peça e justamente a redução do incêndio em si na peça, né? E aqui eu trouxe mais um videozinho para vocês que vai mostrar justamente a comparação do incêndio em uma edificação convencional para uma edificação de madeira. Acho que vai dar para ilustrar bem aqui essa diferença. A gente vai ter aqui do lado esquerdo, né, a edificação convencional de aço, concreto e etc. E do lado direito uma estrutura toda em madeira. Logo de cara aqui a gente já dá para ver que parece que o incêndio está muito mais severo ali na estrutura convencional do que na de madeira.
aqui aos 35 minutos o teto já entra em colapso, enquanto na estrutura de madeira ainda só caiu uma janela. Kādi secinājumi? Viss notika tā kā plānots? Principā tās prognozes piepildījās lielās līnijās. Mēs novērojām metālsijas izliekšanos. Aqui dá para ver já, o metal ele já perdeu a função estrutural, né? Ele já teve aqui essa deformidade, então significa que ele já perdeu a sua resistência estrutural. Né? Metālsija par 2,5 centimetriem mainīja, kas degšanas procesa laikā faktiski pacēla vai dehermetizēja augšējo pārsegumu un sāka plūst karstās domgāzes, kur temperatūra pār 1000 grādu var sasniegt. Tā arī tā uguns attīstījās it kā nedegošajā mājā vairāk nekā it kā degošajā mājā, jā. Un ko koks izdarīja? Koks ir prognozējums materiāls, un mēs novērojām stabilu pārobežošanās ātrumu. Sākotnējais izmērs mums šai sijai bija 14. Aqui a gente consegue ver, né, que a espessura da madeira era 14,5 e ficou aqui com 10,5, 11 centímetros ainda da estrutura dela perfeita. Ela mantém a forma, criou uma capa de proteção, queimou um pouco, mas ainda mantém a sua integridade estrutural. Né? Bija 14,5 centimetri, jā, tad šobrīd ir palicis no 10 līdz 11. Jā. Šī baltā koksnes daļa, kas ir palikusi, viņas temperatūras nav sasniegusi 100 grādu. Ja koksnes iekšēnē būtu temperatūra sasniegusi 100 grādus, tad viņa būtu citā krāsā. Ja? Koksne nav degradējusi, esam turpinājusi savu nespēju, saglabājot pilnīgi lineāru šajā gadījumā ģeometrisko izpildījumu. Kas bija tas galvenais iemesls, kāpēc tā māja nokūpēja daudz ātrāk nekā šī? Es teiktu, galvenais iemesls ir būvniecības risinājums, ja, kas ļāva iespēju karstajām dūmgāzēm, kur temperatūra ir ļoti augsta, nokļūt nišās, kur notika šie degšanas procesi. Mēs redzējām, ka dūmi sāka nākt ārā pa stūri. Ja, tas liecināja par to, ka šī sistēma kļūst nehermētiska. Koku mājā mēs vienu brīdi vispār redzējām, ka it kā nekas nenotika, bet iekšā ļoti spēcīgs ugunsgrēks arī notika, par ko liecināja logu izkrišana pēc vairāk nekā 30 minūtēm. Ja. No plasmasas logiem bija tā, ka mēs to arī varējām gaidīt, ka plasmasa ļoti slikti uzvedās uguns ietekmē, ja, un viņi ļoti ātri mums arī šie logi izbira, koka logi un plasmasas logi šajā gadījumā. Tas bija būvniecības risinājums kārtējais, kurš parādīja, ka, ja mēs izvēlamies pareizi būvniecības risinājumus, mēs varam panākt ilgākus uguns izturības rādītājus ēkā. Muito bom. Teve que ser em lituano, porque não foi tão fácil de achar assim, um vídeo com essa comparação tão direta e tão visual. Né? Então, peço desculpas, mas... É lituano, né? É lituano. Olha só, que eu tô achando essa língua muito estranha. Mas eles têm uma tradição em madeira, né, a Lituânia. Sim, sim, exatamente. Aqui. Bom, então, né, aquilo que a gente tinha comentado, a madeira é formada principalmente por 3 substâncias, né? A celulose, que é o principal polímero que vai construir o tecido vegetal da madeira, a hemicelulose, que é um polissacarídeo, né, que vai fazer aqui o suporte mecânico das fibras, e a lignina, que a função é fazer a ligação entre os diversos tecidos da madeira, que vai dar a rigidez dela. E a gente tem aqui a diferença, né? O tipo de madeira que a gente tem, se ela é conífera ou de cotiledônio, essa proporção ainda varia. Então, a madeira vai reagir de formas diferentes ao incêndio, né? Aqui eu tenho um resumo das 5 fases do incêndio na madeira. E alguns autores falam que são 3, né? Considera as fases 3, 4, 5 como somente fase isotérmica. Eu prefiro as 5 fases. A gente começa aqui até os 200 graus com a pirólise lenta, onde a madeira ainda não está em combustão e está tendo sua resistência gradativamente aumentada.
Então, aqui tem os fenômenos que ocorrem dentro dela, né? Então, por exemplo, aqui a liberação do vapor de água e dos gases. Depois ela entra na fase da pirólise rápida, até os 280 graus, onde a madeira vai ter o auge da sua resistência, e aí no final dessa fase é que vai começar ela entrar em ignição. Depois a gente vai entrar aqui na fase isotérmica inicial, que vai ter o início da carbonização da madeira, né? Então vai começar a criar aquela cava protetora, né? Entre aqui até os 380 graus. Depois a gente vai entrar na fase isotérmica intermediária, onde a massa da madeira já se reduziu aproximadamente 70% da original, né? E vai finalizar aqui a cava protetora. Vai variar aqui de 380 a 500 graus nessa fase. Então a gente já tem, por exemplo, aqui a produção, a redução da emissão de gás. Aqui já começa a diminuir um pouco a emissão de gás da madeira, né? E acima dos 500 graus a gente chega na fase isotérmica final, onde o carvão vai se gaseificar e aí já foi embora, né? Aí começa a reduzir totalmente as dimensões da madeira. E com uma forma aqui um pouco mais ilustrativa, a gente tem uma madeira que já foi queimada em corte. Então a gente tem aqui o centro da madeira ainda normal, a temperatura ambiente. Temos aqui a base da zona de pirólise, 250 graus, onde começa aqui a fazer essa alteração da cor da madeira, então ela está ganhando resistência aqui. Aqui a gente tem o início da fase isotérmica, o fim da zona de pirólise rápida, 280, então começando a criar a base do carvão, a carbonização. Aqui o carvão já iniciado na fase isotérmica e aqui já se gaseificando, né, e perdendo toda a sua forma já na fase isotérmica final, né? Então aqui, em forma de tabela, né, eu trouxe um pouco de quais são as alterações que ocorrem na madeira de grau a grau, né? Então, a gente tem, por exemplo, na pirólise lenta aqui, que aos 140 graus é que a água de impregnação vai ser liberada, né? A pirólise rápida aqui, aos 280 graus, a lignina vai atingir 10% da perda de peso e a celulose vai começar a perder peso também. Na fase isotérmica inicial, a gente tem que aos 300 graus, por exemplo, o cerne já se amolece irrecuperavelmente, né? E aí começa a se ter a perda de resistência, né? E na fase isotérmica intermediária, a gente tem que a madeira aqui já foi completamente carbonizada, né? E eu trouxe mais um vídeo para vocês, justamente de um ensaio aqui, justamente de um ensaio de uma madeira aqui num laboratório. Esse está um pouco mais fácil, está em alemão. Reagieren würde. Wir beschäftigen uns einerseits mit der Tragfähigkeit hier, aber auch mit dem Mitbrennen der Holzkohle, wenn es zu einem Brand käme in einem Brandraum, in einem Gebäude. Hier haben wir ein Probestück nach 90 Minuten Brandaussatz und wir Aqui para vocês verem, né? Eles fizeram 90 minutos de incêndio utilizando a curva da ISO, está até aqui desenhada aqui, que é a curva de incêndio padrão. Então, todos os ensaios que vocês fazerem, a gente utiliza a curva de incêndio padrão. E dá para ver aqui, né, que teve um arredondamento aqui da madeira, né? Ela carboniza, sempre vai fazer esse arredondamento. A gente vai falar um pouco sobre isso na norma, inclusive. Und wir sehen, es ist noch relativ viel von diesem Holzbalken übrig geblieben. Und genau das ist eigentlich das Spezielle am Holz. Das Holz bildet eine Holzkohleschicht hier von ca. 8 cm und die schützt den innenliegenden Querschnitt. Und wir sehen, wir haben eigentlich unbeschadetes Holz, das auch noch tragfähig ist.
Das Wichtigste, das wir hier erreichen wollen, ist auch Vertrauen. Vertrauen in den. Aqui dá pra ver a camada toda, né? Desde a parte onde tem. Dá para ver bem aqui a diferença de cor, né? Que já a parte da pirólise lenta e da pirólise rápida. Depois a base da carbonização, e aqui já a parte de fora, onde já tem todas as fissuras, que já está fazendo a evaporação do carvão, né? Baustoff Holz, weil wir haben erkannt, dass Holz ein Schlüssel sein kann, unsere zukünftige CO2-neutrale Gesellschaft auch zu ermöglichen. E aqui no final ele, mais uma vez, reforçando aquele ponto, né, justamente da sustentabilidade, né, de que é possível, com a construção em madeira, a gente ter uma construção muito mais sustentável, né, muito, ecologicamente muito mais correta. Bom, então agora a gente vai chegar na parte que eu acho que todo mundo queria. Vamos falar um pouco aqui da norma da NBR 7190, que é a de projetos e estruturas de madeira. A gente vai focar um pouco mais, destrinchar um pouco mais a parte de segurança contra incêndio mesmo, né? Então, ela começa aqui falando, né, o que é o dimensionamento em situação de incêndio, exatamente, né? Que nada mais é do que a verificação dos elementos estruturais e das suas conexões, que podem ou não estar protegidos contra o incêndio, né? De forma que a gente evite o colapso estrutural, né, impedindo a fuga das pessoas de identificação, ou mesmo o ingresso do bombeiro ou dos seus equipamentos, para tanto fazer o combate ao incêndio, quanto auxiliar nessa fuga, né? E a norma também deixa bem claro aqui que ela está utilizando um método simplificado de dimensionamento, que vai considerar apenas a redução da seção transversal dos elementos estruturais, né, pela carbonização. O que isso significa? Isso significa que ela não está levando em consideração as duas principais características positivas da madeira, que é justamente a proteção da carbonização e o aumento da sua resistência no início do incêndio, né? Então, é um método bem simplificado que vai pegar somente o ponto negativo da madeira, tá? Ela também deixa bem claro aqui que no caso da utilização das madeiras lameladas coladas, ou MLC, ou as madeiras lameladas coladas cruzadas, que são as MLCCs, a gente deve considerar a possível delaminação das camadas se não tiver a comprovação de que a cola ela é resistente ao fogo, né? A cola das lamelas ela seja resistente ao fogo. E isso a gente tem que saber que, né, essa resistência ao fogo a gente vai ter com ensaios, né? E também deixa bem claro que ela é método simplificado, ele é superdimensionado, está a favor sempre da segurança, mas do ponto de vista econômico-financeiro não é a melhor alternativa. Então, no caso do Estado de São Paulo, né, na legislação e nas instruções técnicas do bombeiro, eles permitem que não se utilize os cálculos da norma em favor de métodos mais avançados, que podem ser um pouco mais econômicos, tá? Ela passa, então, a abordar aqui qual que é o modelo de incêndio que ela vai utilizar, e é o mesmo da ISO, é o incêndio padrão. Ela está definida aqui na NBR 5628, e é dada pela mesma expressão, né, onde a gente tem a temperatura num determinado tempo, a temperatura inicial, a temperatura ambiente, só que no caso aqui, diferente da ISO, que era geralmente 20 graus, na ABNT ela considera geralmente a 27 graus, mais 345 vezes o logaritmo de 8 vezes o tempo mais 1. Depois disso, a gente vai começar a fazer os cálculos, né? Então, para garantir a segurança da estrutura, a gente tem que assegurar simplesmente o quê? Que o esforço resistente de cálculo em situação de incêndio vai ser sempre superior ou igual à solicitação de cálculo em situação de incêndio. E quem quer a solicitação de cálculo em situação de incêndio? Bom, a gente pode obtê-la de duas formas. A gente pode ir na NBR 8681 e fazer a combinação de algumas forças que lá estão definidas, ou a gente pode fazer, que é o mais usual, o mais simples, é admitir que ela é 60% da solicitação do cálculo em situação normal. Ou seja, a solicitação de cálculo em situação de incêndio vai ser 0,6 vezes a solicitação de design. Isso aqui é o mais simples, mais usual.
E a gente deve lembrar, né, que no caso de situação de incêndio, não precisa verificar estado de limite de serviço, né, a gente não está interessado em saber se a viga vai entortar ou não, a gente só não pode deixar que ela caia na cabeça das pessoas. Depois disso, a gente tem que calcular também a resistência e o módulo de elasticidade da madeira. Né? E como é que a gente faz isso? A gente faz com duas equações que são muito similares. A primeira, a gente vai ter que a resistência de cálculo da madeira em situação de incêndio é o coeficiente de modificação em situação de incêndio, que a norma dá como 1, então a gente pode eliminar, multiplicado pela resistência à temperatura normal para o 20º percentil. Quem não se lembra, o percentil, né, ele é definido como uma porcentagem de valores que vão ficar abaixo de um determinado ponto numa distribuição de dados. Né? Então, por exemplo, a resistência do 20º percentil, que a gente tem aqui numa distribuição normal, vai garantir que apenas 20% dos elementos vão ter uma resistência inferior a essa aqui. Tá? Então, vai ser a resistência à temperatura normal para o 20º percentil, dividido pelo coeficiente de minoração da resistência da madeira em situação de incêndio, que a norma nos fornece e é 1, então a gente pode ignorar. Então, basicamente, o que a gente tem é que a resistência de cálculo da madeira em situação de incêndio vai ser a resistência à temperatura normal para o 20º percentil. E como é que a gente chega nesse valor? A norma também nos fornece. Ela vai ser a multiplicação do coeficiente em situação de incêndio, que é tabelado e varia de acordo com o tipo de material que a gente tem. Então, no caso, a gente vai utilizar o MLC aqui, vai ser 1.15, por exemplo, multiplicado pela resistência característica do material, que isso vai ser fornecido pelo vendedor ou fabricante da peça. E no caso do módulo de elasticidade, a gente vai utilizar uma fórmula muito similar. A gente vai ter que o módulo de elasticidade efetivo em situação de incêndio vai ser o coeficiente de modificação em situação de incêndio, que a gente já sabe que é 1, multiplicado pelo módulo de elasticidade à temperatura normal para o 20º percentil, dividido pelo coeficiente de minoração da resistência da madeira em situação de incêndio, que a gente sabe que também é 1. Então, a gente tem também, novamente, que o módulo de elasticidade efetivo em situação de incêndio vai ser o módulo de elasticidade à temperatura normal para o 20º percentil. E como é que a gente calcula isso? Novamente, multiplicando o coeficiente de situação de incêndio, mas dessa vez pelo módulo de elasticidade à temperatura normal para o 5º percentil. Isso aqui geralmente a gente também já tem. Né? É um dado fornecido. Depois disso, a gente vai ter que calcular os esforços resistentes em situação de incêndio. E a forma que a gente usa para isso é muito similar. Os esforços resistentes de cálculo em situação de incêndio vão ser o coeficiente de modificação em situação de incêndio, que a gente já sabe que é 1, multiplicado pelo esforço resistente à temperatura normal para o 20º percentil, dividido pelo coeficiente de minoração da resistência da madeira em situação de incêndio, que a gente também sabe que é 1. Já aqui, o esforço resistente à temperatura normal para o 20º percentil, ele é um pouquinho diferente. A gente pode calcular, né, utilizando os mesmos critérios aqui que a gente usou nessa norma, né, que a gente está analisando, na 7190, que são referentes ao dimensionamento da temperatura normal, né, desde que a gente faça a redução da área do elemento de forma adequada, que a gente vai ver mais para frente como é que se faz, e substituindo a propriedade mecânica pelo 20º percentil. Né? Então, por exemplo, no caso aqui, a gente tem um pilar de madeira com área A. A gente, para calcular a resistência, a compressão paralela às fibras, a gente vai fazer a multiplicação da tensão de compressão de cálculo, né, que é a tensão característica ajustada pelos coeficientes de segurança e de modificação, pela área. E no caso da resistência do 20º percentil, a gente faria a utilização da resistência à temperatura normal para o 20º percentil, que a gente já viu como é que calcula, multiplicado pela área restante aqui, né, a área após a queima, que vai ter sido eliminado aqui essa zona já de carbonização da madeira. Né? A gente vai ter essa área reduzida. E isso a gente vai fazer de forma similar, né, para todos os elementos e para todos os esforços. Né? Então a gente vai ter que fazer isso aqui para força de desalhamento, momento, sempre seguindo mais ou menos esse padrão aqui. Né?
Bom, então agora vamos ver como é que a gente chega naquele cálculo da área reduzida, né? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que calcular o que é chamado de espessura efetiva de carbonização, que é a espessura que foi efetivamente carbonizada da peça, né? Como que a gente vai calcular isso? A gente tem aqui um exemplo de uma viga de madeira que está sofrendo incêndio, né? Então o incêndio está nesses dois lados e na parte inferior. A gente tem aqui, essa aqui a área toda vai ser a área original. A gente vai ter que a espessura de carbonização equivalente, incluindo o efeito de arredondamento de cantos e fissuras, que é esse eCarb-N, que é isto aqui. O que significa incluir o efeito de arredondamento dos cantos e fissuras? A gente viu naquele vídeo anterior que a madeira, quando ela queima, ela tende a ficar arredondada, né? E por que isso ocorre? A gente tem que pensar que neste ponto aqui, esse ponto está recebendo um incêndio tanto do lado de cá, quanto de baixo, quanto do lado aqui. Então, ele recebe muito mais carga de incêndio, né, do que um ponto aqui que está recebendo somente esse incêndio, né, lateral. Ou essa parte inferior que também está sendo bombardeada apenas por um lado, né? Então, os cantos tendem a arredondar, né, e criar fissuras por causa dessa dupla ação do fogo, digamos assim. Então, a gente vai fazer o cálculo dessa espessura de carbonização equivalente, que é calculada como? Multiplicando uma taxa de carbonização equivalente para madeiras secas, que inclui o efeito de arredondamento de cantos e fissuras, que também é tabelado na norma, a gente vai ver um pouco mais para frente essa tabela, multiplicado pelo tempo de incêndio. Somado aqui a um coeficiente de modificação, que ele é tabelado, ele não tem nome, vai variar em relação ao tempo, e multiplicado pelo que eles chamam de imperfeição geométrica inicial, que é dado como 7 milímetros, tá? Que seria a imperfeição que a gente tem aqui na superfície da madeira. Então aqui, né, no que a gente vai ter visualmente, né, a gente tem a espessura de carbonização aqui, a gente vai ter aqui esse coeficiente, né, que é tabelado, multiplicado ali pela imperfeição, e a gente vai ter essa espessura efetiva. Então a gente vai pegar e remover toda essa espessura em todos os lados, e vai chegar aqui na nossa área reduzida, que é o que a gente vai utilizar para fazer aquele cálculo da resistência, tá? Bom, e no caso dos elementos planos? No caso dos elementos planos, a gente não vai utilizar a espessura de carbonização equivalente, que leva o efeito dos arredondamentos e cantos e fissuras. A gente vai utilizar a espessura de carbonização unidimensional, tá? Que vai ser calculada como? Pela taxa de carbonização unidimensional multiplicada pelo tempo. A única diferença é essa, é o coeficiente que a gente vai utilizar. Então, no caso, para o elemento plano, se a gente tiver uma laje, por exemplo, a gente vai utilizar, no caso da MLC, 0,65, enquanto se você estiver falando de uma viga, a gente vai utilizar aqui 0,7. Tá? E de forma visual, só para a gente ter aqui, se a gente tem um elemento unidimensional, a gente vai ter só a espessura de carbonização unidimensional no local. E no caso aqui de um elemento como um pilar, por exemplo, a gente vai ter tanto a espessura de carbonização, que vai incluir o arredondamento, né, que é para pegar justamente isso. A gente teria, na verdade, esta área que é arredondada como área final, e como a gente não tem como ficar calculando isso, a gente vai simplificar ela, né, pegar essa taxa de carbonização aqui e vai simplificar para um retângulo. Então, a gente vai compensar a favor da segurança esse arredondamento aqui, removendo um pedaço da nossa peça. Né? A norma também prevê a possibilidade de utilizarmos revestimento superficial, né, de não estruturais aqui, nos nossos elementos estruturais. Então, a gente vai utilizar madeiras de sacrifício. A gente pode colocar, por exemplo, uma camada de madeira em toda a volta de um elemento estrutural, ou 2 camadas de madeira. E aí, como é que a gente vai calcular a espessura que vai se perder com essa madeira de sacrifício? Nesses casos aqui, como a madeira de sacrifício não é madeira estrutural, a gente pode utilizar a espessura de carbonização unidimensional, mesmo que seja num pilar ou numa viga, mesmo que a gente tenha, né, o fogo agindo pelos dois lados aqui,
a gente não precisa se preocupar com o efeito de arredondamento. Tá? A gente só vai se preocupar com isso se for o próprio elemento estrutural. Para os demais elementos, né, que vão ter um revestimento superficial contra fogo, a seção residual ela pode ser determinada conforme o Eurocódigo aqui, 1935.1.2. Tá? A gente não vai entrar nesse mérito aqui, isso aqui é menos usual, não vamos nos preocupar com isso agora. Lá no começo da sessão, ela tinha comentado justamente do caso das madeiras lameladas coladas cruzadas e madeiras lameladas coladas, e ela volta a reforçar aqui que, no caso da gente não ter aquele adesivo estrutural resistente ao fogo utilizado, né, que ele é um adesivo, novamente, que ele foi submetido a testes com incêndio padrão, que foi determinado o seu tempo de resistência e que vai vir, ele é obrigatório vir com um laudo de responsabilidade aqui do fabricante, né, de todo o ensaio que foi realizado, e a responsabilidade dessa garantia dessa cola passa a ser do fabricante, né? Se não tiver essa cola e não tiver essa garantia, a gente deve levar em consideração o desplacamento das lamelas. E para fazer isso, a gente vai utilizar o que eles chamaram aqui de modelo da taxa de carbonização bilinear. E o que é isso? Vamos pegar um exemplo aqui de coníferas, naquela tabela onde a taxa que a gente tinha é 0,65. Então, a gente vai ter o quê? Que na primeira lamela, a gente vai ter a taxa normal, a taxa básica, beta 0 de 0,65. A partir da primeira lamela, a gente vai ter uma taxa dobrada, né, pelos primeiros 25 milímetros, então aquele 0,65 vai virar ali 1,3 durante 25 milímetros. Após isso, volta a queimar na taxa tradicional 0,65. Chegou na terceira lamela, novamente, dobra-se a taxa por 25 milímetros, passou 25 milímetros, pode voltar à taxa normal. Então, essa dobrada aqui, esse dobrar de taxa, é para simular que está tendo desplacamento aqui antecipado das lamelas. A cola não está aguentando e está se desplacando. Tá? Ele é relativamente simples também de se calcular, não tem nenhum segredo. E é basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria mais uma vez aqui agradecer ao professor Reolando por essa oportunidade para falar um pouco sobre esse assunto que eu pessoalmente considero muito importante, que infelizmente ainda é pouco estudado no Brasil. Então, professor, passo a palavra para você. Muito obrigado, Tiago, pela gentileza aí de tomar o seu tempo aí para preparar essa apresentação que eu considero muito boa sobre o tema. Nós temos bastante tempo, se algum dos colegas aí assistindo a essa apresentação quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, estamos à disposição, né, Tiago? Sim, claro. Você quer falar alguma coisa, Ricardo? Não? Então tá bom. Se for o caso, tem também o chat aqui, né, escrito. Que inferno, eu nunca consigo ligar esse microfone. Mas, tudo bem. Obrigado, viu, Thiago? Parabéns aí pela apresentação. Acho que foi te dar uma fechada assim, no curso. O curso está muito bom, né? A gente passou por todas as partes aí de dimensionamento e tal. Tivemos, semana passada, uma palestra muito boa também, né, sobre o uso da madeira, agora coroando com incêndio. Eu acho que realmente aí estamos bem no assunto. Muito obrigado pela presença, viu?
Que é isso. E Sendo um obrigado, curso professor professor Reolano, tenho Reolano. certeza que foi bom. Tá certo. Muito bom. Então, acho que com isso a gente pode fechar, então, essa de hoje. Eu vou desligar aqui a gravação para e e vou colocar então lá no Moodle da disciplina o link para a gravação, né? E ficará disponível a partir de amanhã, provavelmente. Então, mais uma vez, muito obrigado, Tiago, e Nada. boa sorte aí, né? Continue com boa sorte aí onde você está em Portugal, né? Obrigado, obrigado. Então tá. Bom, até logo para todos aí. Até Até a logo. próxima semana. Professor, uma dúvida. Ah, pode falar. Na próxima semana, no calendário não terá aula, é isso mesmo? Na semana que vem eu vou estar no congresso do CILANCE, né? O Congresso Ibero-Latino-Americano de Métodos Computacionais e Engenharia, que vai acontecer em Maceió, né? Então eu vou estar lá no congresso e eu vou, então, já está programado que a gente vai suspender, então, essa aula da semana que vem. Não, beleza. Aí na próxima, que era o dia 19/11, teria a prova, mas não vai ter, né? Não, eu acho que eu vou desistir, vou desistir da prova e vamos fazer, então, os seminários, né? E, inclusive, se algum de vocês quiser adiantar o seminário já para essa aula que seria a prova, né? Fiquem à vontade, vocês já podem começar aí a fazer as apresentações, caso queiram, né? Tá bom. Eu acho que o Fabrício então vai querer apresentar no dia 19. Ah, é? Então tá bom, ótimo. Isso já é bom. Eu tenho Professor, Pode falar, Luiz. desculpa. Com relação ao seminário, eu não estou com um tema definido, tá? Certo. Mas tem algumas premissas básicas do que tem que ser seguido, como que algum padrão, ou é mais tema de madeira, um pouco mais livre? Como que funciona, por favor? O tema é livre desde que tenha duas características, né? Uma que se trate de estruturas de madeira, né? E a segunda característica, de preferência, seja algo ligado à sua pesquisa aí de mestrado, né? Você está trabalhando com a Leila, não é isso? Sim, pensar em fadiga e madeira, eu já não saberia como atacar isso, professor. Estou trabalhando em fadiga com estudo de concreto armado, né? Né? Você está trabalhando em concreto, né? Uhum. Bom, tudo bem. Talvez você conversar um pouco com ela rapidamente ou mandar uma mensagem, talvez pedindo alguma orientação, né? Uhum. Tá? Tá. Se ela teria algum tema para. Mesmo assim, eu devo propor alguma coisa para o senhor, tá? Devo te mandar nos próximos dias aí. Ah, tá. Eu fico à disposição. Tá bom. Vocês têm aí o meu e-mail, né? O e-mail aqui da USP, reiolano.brasil@usp.br, né? Podem mandar mensagens aí. Tem também o nosso grupo de WhatsApp, né? A gente pode também entrar em contato pelo grupo de WhatsApp. Tá bom, professor. Obrigado. Né? Obrigado, Thiago. Tá. Tchau, então. Até a próxima. De nada, de nada. Tchau, boa noite para todos. Boa noite.